Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Amém, gente? Aflição é o nosso tema, né, de hoje, né? Por quê? Porque a aflição, ela faz parte da vida, né? Não existe vida sem aflição. O que é aflição? Aquele que nos aflige. Então, Tiago aqui, né, ele faz até uma pergunta. Está alguém entre vós aflito? Então, a aflição, ela faz parte da vida. A gente é afligido por uma tristeza, por uma preocupação, uma dor, uma perseguição, uma traição, um tempo de angústia. Na realidade, né, é que a aflição, ela faz parte da vida do ser humano. Não tem ninguém nessa vida que não tenha aflição. Até porque Jesus falou o quê? No mundo tereis o quê? Aflição. A gente está no mundo. Então não tem como a gente viver essa vida sem ser afligido. Pode ser pelo presente, pode ser pelo futuro, e muitas vezes até o passado tem como afligir a nossa vida, né? Ela faz parte da vida. Agora, o que a gente faz em tempo de aflição? Qual é o nosso procedimento? O que temos que fazer? Principalmente quando a aflição ela é extrema, porque eu creio que a aflição ela tem, não vou dizer degraus, né? Ela tem momentos de muita aflição e de pouca aflição. Depende do problema, depende do momento que a gente está vivendo. Mas o que a gente deve fazer quando a aflição chega, quando ela começa a tirar a nossa paz, quando começa, né, a afetar até mesmo a nossa saúde? Tem aflição que ela começa a afetar o nosso organismo e ela começa a afetar a nossa saúde, né? O próprio Jesus, ele ficou tão aflito lá no Monte de Getsêmani, que o organismo de Jesus, o organismo físico, começou a entrar em confusão. Ele começou a lacrimejar sangue. Ele começou a suar sangue. A aflição era tanta que o organismo entrou em confusão. Isso acontece, né? Na enfermagem a gente estuda isso, quando começa a ter uma grande confusão, uma grande aflição, grande pressão, você começa, né? O organismo entra em confusão, ao invés dele produzir suor, ele começa a mandar o sangue para o suor. De tanto que era a aflição. Então, isto aí aconteceu com Jesus. Agora, quando Jesus sentiu grande aflição, o que Jesus fez? Alguém lembra aqui? Jesus não lembra, né? Ele começou a orar, começou a buscar Deus, começou a buscar o Pai, né? E é interessante que Jesus até chamou gente para orar com ele, né? Ele achou que algumas pessoas, como Pedro, Tiago e João, pudessem ajudá-lo naquele momento tão difícil. Mas, infelizmente, não pôde. Infelizmente, eles não puderam ajudar Jesus. Não conseguiram, vou dizer assim, porque eles dormiram. Então, muitas vezes, há um momento de aflição na nossa vida que é só nós. Muitas vezes você não quer falar assim, você não pensa assim, ó, eu quero ficar sozinho. Você fala assim, eu preciso ficar um tempo só. Porque a aflição é tanta que outra pessoa não vai te ajudar. Não tem como te ajudar. E aí é você e Deus. É você e Deus. E o Tiago, né? Esse Tiago aí é interessante, né? Que é o mesmo Tiago que estava lá com Jesus. Pedro, Tiago e João. Então o que ele viu quando Jesus teve aflição? Ele viu Jesus fazendo o quê? Indo orar. É por isso que ele fala: está alguém entre vós aflito? Ore. Então a oração, né? Ela
vai te ajudar em tempos de aflição. Agora, orar para quê? Para que no meio da aflição você não entre em tentação. É verdade. Mateus capítulo 26, versículo 41, coloca para mim, Renata, por favor. Em momento de aflição, você tem que estar orando, porque você pode entrar em tentação, você pode ceder à tentação. Quantas pessoas, gente, entrou em aflição e tirou a própria vida? Você já pensou uma pessoa que tira a própria vida por causa de uma pressão, de uma depressão, de uma aflição tão grande? Você já pensou nisso? Gente que não teve, tirou a própria vida. Eu conheço uma pessoa que o momento de aflição era tão difícil que ele, naquele momento difícil, ele acabou se enforcando. Ele foi tentado a não viver mais. Então, no momento de aflição, você tem que orar para que Deus te livre da tentação de você fazer uma coisa errada. O próprio Jesus, ele foi tentado ao quê? A não ir para a cruz. Foi ou não foi? O que ele orou? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então você está no momento de aflição, de repente é uma pressão tão grande que você está para fazer uma besteira. Você é tentado, muitas vezes, a desistir de uma situação, a desistir de um casamento, a desistir de um momento com Deus, a desistir de uma caminhada. Você é tentado a isso. Então, no meio da aflição, você tem que orar, Deus, me dá uma direção. Me dá uma direção, né? Mateus capítulo 26, verso 41, diz, orai, né? Para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Você pode abrir aí, né? Está lá já? Diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Satanás, ele é o tentador. E muitas vezes ele aproveita que a cerca está baixa. Ele aproveita o seu tempo de aflição, o seu tempo de pressão, o seu tempo de depressão. Ele começa a tentar. Às vezes a pessoa está num problema financeiro terrível. Ele é tentado a fazer uma coisa errada. Ele é tentado a cometer uma desonestidade. Porque ele está passando por um problema de aflição. Ele está passando, por um problema financeiro. Até mesmo pessoas são tentadas a tirar a própria vida. Não é verdade? Por isso que no tempo de aflição tem que orar para quê? Primeiro, para mim não ceder à tentação. Para não entrar pelo caminho errado. Né? Por isso que Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentar. E ele fala, na verdade o Espírito está, mas a carne, a cerca está baixa. Por assim dizer, a carne e a natureza, ela é fraca. Ela acaba fazendo uma coisa errada. Ela acaba cometendo um ato que muitas vezes vai se arrepender, porque o momento é de aflição. Eu estava aconselhando uma pessoa acerca de vida conjugal. Ela estava num momento de aflição assim, extremo. Tomou uma decisão assim, na carne. Não na carne para pecar, mas na carne assim, sem pensar. Porque muitas vezes a decisão é tomada não é no ambiente do pecado, mas é no ambiente sem pensar. É verdade. E eu falei para a pessoa, você pode tomar uma decisão nesse tempo de aflição que você vai se arrepender depois. Então vigie nisso. Você está sentada por si mesma fazendo uma situação.
Então, é nesse momento de aflição que nós temos que orar primeiro. Deus, é a tua vontade? Eu quero fazer isso. Mas está certo? Vai ser o melhor para o reino? Vai ser o melhor para a minha vida? E outro dia uma outra pessoa ligou para mim pedindo também uma opinião acerca disso. Eu falei assim, olha, ele estava numa aflição tão grande que ele já tinha tomado a decisão dele. Eu falei, olha, você já tomou a decisão, já comunicou? Ainda não, mas estou decidido por causa disso, disso e disso. Mas tem razão. Mas você vai, de repente, desconstruir uma coisa, implodir uma situação que você demorou muito tempo para construir. E no tempo de aflição você pode destruir. Então, pense bem. Ore ao Senhor. Você não ser tentado a fazer uma coisa que não é legal. E passado mais ou menos uma semana, essa pessoa ligou para mim e falou, olha, Deus me deu uma direção. Parei, pensei. Então, vigiei. Então, muitas vezes, em tempo de aflição, todo mundo tem. A gente tem que ter cuidado para não ceder à tentação, para não tomar uma decisão que vai prejudicar depois. Então, o momento de aflição, a gente tem que estar orando. Orar também para não cair em tentação, para não cair mesmo. Para que a sua construção que demorou tanto a fazer, mas num tempo de aflição você cai. Orar para quê? Para que a gente não venha desfalecer. Lá em Mateus 22, verso 31, o Pedro ia passar por uma aflição. E o diabo chegou para tentar ele. O diabo chegou para provar o Pedro. E aí, Jesus falou para ele assim, ó, Mateus 22, 32, não, mas desculpa, Renata, é Lucas 22. Lucas 22, 31 e 32. Jesus fala para Pedro, fala, eu orei por você, para tua fé não desfalecer. Então, no tempo da aflição, eu preciso orar para que eu não venha desfalecer. Eu não venha ficar pelos caminhos, é verdade. Porque fica perigoso. A gente fica fraco. Diz assim, ó. Diz também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. 22. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não o quê? Não desfaleça. Tu, quando te converteres, fala aí com teus irmãos sobre isso. Então, a aflição que Pedro ia passar, não sei nem qual era. Ou Jesus podia estar falando do momento que Pedro negou a ele. Pode ser aquela aflição do medo, né? Prendeu todo mundo. Melhor, Roma ia prender todo mundo. Bater em Jesus. Pedro podia estar naquela aflição do medo. Não é verdade? E Jesus fala, eu estou orando por você, para você não desfalecer, para você não ficar pelos caminhos. Então, na hora da aflição, a gente precisa orar para que a gente não venha desfalecer também. Jesus não me deixe cair na fé. Orar por alguém também que está em aflição, para que essa pessoa não caia. Para que essa pessoa não venha desfalecer na caminhada. Então, em momentos de aflição, a primeira coisa é cair em oração. Ah, mas eu não estou conseguindo nem orar. Pede alguém para orar por você. Orar com você. Ora por mim que eu estou aflito. Ora comigo porque eu não quero ser tentado. Ou melhor, querer ser tentado a gente não quer, mas é. Eu não quero cair na tentação. Eu não quero desfalecer na fé. Eu quero continuar na caminhada. Eu quero continuar na caminhada. Então, primeiro procedimento na aflição. O próprio Tiago diz, ore. Mas ore de verdade. Segundo procedimento, eu tenho que ter bom ânimo. João capítulo 16, verso 33. Eu tenho que ter um bom ânimo.
que é bom ânimo, né? Bom ânimo não está falando de um sentimento interno de ânimo físico. Não. Esse bom ânimo aqui quer dizer ânimo para fazer o bem, ou para continuar fazendo o bem em relação à vida espiritual. Por exemplo, se eu estou em algum tipo de aflição, eu tenho que estar buscando, né, no caso nosso, a igreja, eu tenho que estar buscando a palavra, eu tenho que estar em momentos de louvores. Esse bom ânimo é isso aí, porque muitas vezes vem aflição sobre a vida das pessoas. Tem gente que tem atitude de correr para a igreja, estar na igreja todo dia. Eu estou passando aflição, está ali todo dia. E tem gente que tem, né, o sentimento, a ação de dar um tempo. Muita gente é assim. Começa a passar aflição, eles somem da igreja. Ah, por que você sumiu? Ah, estava passando as provas aí, pastor. Aí é o procedimento errado. Ah, estava passando umas lutas aí no casamento, no trabalho, financeira, por isso que eu me afastei um pouco. É um procedimento errado. Procedimento errado. No meio da aflição, você tem que ter o bom ânimo. Esse bom ânimo, eu já falei, é de ter ânimo para buscar as coisas espirituais. Não afastar. Porque eu já vi muita gente que em tempo de aflição passou por isso e não conseguiu mais voltar. Gente que perdeu um ente querido, é isso. Acabou. Gente que perdeu emprego. Gente que passou pela pandemia, achou que a solução era e nunca mais voltou. Verdade. Então, quando Jesus fala assim, ó, tenho-vos dito isso para que em mim tereis paz. No mundo o quê? Tereis aflição. Mas onde é que você vai encontrar paz no meio da aflição? Em Cristo. Onde é que você vai encontrar Cristo? Na fé. Na perseverança. Onde é que você vai encontrar Jesus? No bom ânimo. É verdade. E Jesus fala, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não dá garantia que a gente vai vencer, porque uns vão desistir, uns vão voltar atrás. Mas ele fala, olha, continue, porque eu venci o mundo. E o conselho nosso e de Jesus, que a gente também vai vencer. Ou melhor, a gente vai vencer a aflição do mundo. Vocês lembram do texto de Josué, quando Moisés morreu? Josué, por causa daquela aflição, parou. O próprio Deus vem falar com Josué, ó, levanta, anima. Você vai fazer esse povo entrar na terra. Tem bom ânimo. Sai dessa aflição, é verdade. Então, em momentos de aflição, o procedimento é esse. Pode voltar o texto original, Renan, para a gente encerrar. Vida de oração. É se animar, porque a aflição acontece em todo o mundo, mas tem uma diferença. Aquele que é filho de Deus, aquele que é firme no Senhor, aquele que é cristão, ele vence. É verdade. Ele vence a aflição. E aí, ele vai cair nessa segunda parte do texto original, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Vai chegar o quê? Alegria, vai chegar o contentamento. Amém? A aflição vai passar. Ela existe em todo mundo, mas é só um tempo. Toda aflição passa. A de Jesus passou, a minha passa, a sua passa, né? E a gente vive um outro tempo. Fique certo disso. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Seja adorado, Deus, no nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus,
Eu oro por isso que vão ouvir essa mensagem. Eu oro pelo teu filho, tua filha. Eu oro nesse momento, ó Deus. Se alguém está passando aqui, Deus, momento de aflição, vai operando nessa vida, Pai querido. Traz o teu espírito. Traz a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Dá a promessa de paz, Jesus. Dá a promessa de paz do Senhor. Dá a promessa de paz, ó Deus, diante do Senhor. O Senhor mesmo falou, para que em mim tenhais paz. Oh, Jesus, opera. Qual a aflição dessa pessoa? Oh, Deus, de repente é um problema com o filho. De repente, ó Deus, é uma situação financeira. É um problema no casamento, Senhor. É um problema de enfermidade, Deus. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Por isso que nós colocamos diante do Senhor. Não deixe essa pessoa cair em tentação por causa da aflição. Não deixe essa pessoa ser abatida, Senhor, por causa desta aflição, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor, traz o refrigério, traz o agir do Senhor, Pai, sobre essa vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.